Eu prometi no vídeo que eu fiz pra vocês, eu prometi de soltar 2 versículos, e esses 2 versículos eu vou soltar agora, né? Que é sobre aqui a gente não ter cidade permanente. Esse vídeo é a continuação do outro, viu? Um bom dia pra todos, uma boa sexta-feira, bom descanso e que Deus nos proteja, que Deus nos guarde. Agora, embora? Esses 2 versículos eu prometi soltar pra vocês. Que a gente, foi 2 versículos que eu falei, que é o que? A gente não tem aqui cidade permanente. E o outro versículo que eu falei pra vocês foi o que? A gente buscar as coisas do céu. Porra, então é esse versículo que eu vou soltar pra vocês agora neste livro, tá bom? Nesse vídeo, quer dizer, né? Vocês me perdoam quando eu falo as coisas erradas, tá bom? Bora lá? Eu falei, foi 2 ou foi 3 versículos? Acho que foi 3 versículos, porque eu também falei que Deus é Pai de nós todos, entendeu? E tem aqui no Novo Testamento, eu vou soltar pra vocês, tá bom? Bora pra cá. O primeiro versículo eu disse a vocês que eu ia soltar pra vocês. O primeiro versículo que eu falei pra vocês, que eu fiquei de soltar no vídeo, né? Pra gente buscar as coisas celestiais, não as coisas dessa terra, porque junto com essa terra vai ser passado. Ela vai se passar todas essas coisas junto com a terra, entendeu? Aí o que é que Cristo nos pede para nós fazer? Nós buscamos as coisas celestiais, ó. Portanto, ó, é Colossenses 3, e o versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Muitas pessoas buscam as coisas que são dessa terra. A gente não pode fazer isso. Olha o que esse versículo está dizendo. E as pessoas procuram as coisas dessa terra, entendeu? Portanto, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Tá vendo como que o Senhor tá nos pedindo para nós buscar as coisas celestiais, não as coisas dessa terra, entendeu? Porque quando nós for, nada dessa terra nós vamos levar, né? Ó, pensai nas coisas que são, versículo 2, eu li um, agora vou ler o 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Tá vendo o que o Senhor tá dizendo? Vou ler o versículo 3 agora. Vou ler 3 versículos para vocês. Porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você está vendo? A nossa vida. A nossa vida, ela tá o quê? Escondida em Deus, né? Tá aqui, ó. Deixa eu ler novamente. Porque já estáis morto e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Por isso que o Senhor pede para nós buscar as coisas celestiais, não as coisas dessa terra, entendeu? Por isso que eu faço os meus vídeos para vocês, eu explicar as coisas bem direitinho para vocês. É Colossenses 3, e o versículo 1, versículo 2 e versículo 3 para vocês. No vídeo que eu fiz pra vocês, que eu disse que eu ia postar, que eu tô postando esse, né? Também pro vídeo não ficar muito grande, né? Vou ler o versículo que eu prometi a vocês. Eu tava falando que no outro vídeo que Deus é Pai de nós todos. Eu vou soltar pra vocês agora. Efésios
Efésios 4. Um só Deus e Pai de todos. Olha o que ele está se identificando nesse versículo. Que ele é o que? Ele é o nosso Deus e ele é Pai de todos nós. Você está vendo? É isso que o Senhor está se revelando aqui nesse versículo. Nessa o quê? Nessa pequena frase, ó. Um só Deus e Pai de todos. Ele está dizendo que só tem um Deus para vocês. Então, por que adorar essas imagens de esculturas? Se só existe um Deus, né? Continuando. O qual é sobre todos e em todos e em todos vós. Entreguei para vocês, né? O versículo 6. Efésios 4 e o versículo 6. Entreguei para vocês. Agora bora pro outro, né? Para nós, glória a Deus. Vou ler aqui, vou ler para vocês o que. Pronto, já tá aqui, ó. O que eu falei no outro vídeo para vocês, que nós aqui nessa terra, nós não temos cidade permanente. Nós estamos aqui só de passagem, como eu sempre falo para vocês nos meus vídeos. Nós precisamos o quê? Nos se santificar para nós ir para a glória, né? Tá com o Senhor. Quando o Senhor vir novamente para a terra, ele vai o que? Trazer nós, entendeu? Para nós morar aqui na terra para toda a eternidade. Não mais ele, né? Glória a Deus. Porque sem ele não tem graça, sem ele não funciona. Ó. Hebreu 12 e o versículo 14. Hebreu 13 e o versículo 14. 2 versículos que eu vou soltar para vocês. Só que em número de páginas é diferente, né? Ó. Segue a paz com todo. Primeiro que o Senhor está dizendo aqui, para nós o que? Ter união um com os outros. Para que nós entremos no reino do céu. Segue a paz com todo. E a santificação. Primeiro o Senhor está pedindo o quê? União. União e santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Nesse versículo ele deixa bem explicado. Sem amor um para com os outros, vocês não entram no reino do céu, não. E sem santificação, de maneira nenhuma entra no reino do céu, né? O versículo 14, o outro, né? Ó. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Não é essa cidade que nós buscamos, né? A Nova Jerusalém, onde o Senhor está e onde nós, o que? Todas as pessoas querem ir para lá? Pois então, nós não temos cidade aqui permanente. Por que procurar as coisas desse mundo? Se nós, o que? A nossa alma vai viver para sempre, a nossa alma, o nosso corpo, com o Senhor, na glória, né? Se nós se santificarmos, como eu li no primeiro versículo 14, né? Se nós o que? Tiver amor um para com os outros e se nós se santificar. Pronto, encerrei para vocês, né? Ó, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Jesus vai vir para nos buscar, para nos levar para a cidade futura, entendeu? Mas nós só vamos se nós estiver encaixado nesses 2 versículos. Por que não dizer logo nos 3, né? Porque aquele primeiro versículo eu soltei para vocês, né? Eu sonhei, eu vou soltar o sonho para vocês do arrebatamento. Eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. No lado direito dele tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista só não faltava ver de tanto anjo. Quando eu tirei os olhos, ó, deixa eu continuar. Quando eu olhei para o lado direito do Senhor, tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista só não faltava ver de tanto anjo. Quando eu olhei para o Senhor, que da minha porta, quando eu olhei para o Senhor, eu vi a lateralzinha do restinho dele, vi as vestes dele, vi ele, né? Vi as vestes até chegar nos pés não porque tava em cima das nuvens, né? Mas vi as vestes dele até chegar nas nuvens. Então, e vi o que? A lateralzinha do restinho dele, vi os cabelos dele, vi ele até chegar, as vestes dele chegar nas nuvens. O que é que eu tenho para dizer para vocês? Nesse momento que eu vi o Senhor, quando eu tirei a vista dos anjos do Senhor, eu olhei pro meio da rua, já não estava dentro da minha casa, já estava no meio da rua, suspensa do chão, e eu olhando para baixo. E eu vi a rua, de uma ponta a outra, ela com a rachadura aberta, que é uma venda no meio da rua, né? E lá no início, meu filho estava caminhando para frente, Meu filho caminhando para frente.
Quando eu tirei a vista do meu filho, eu olhei pra dentro do cemitério. Quando eu olhei pra dentro do cemitério, eu vi umas pessoas saindo dentro do cemitério ao encontro do Senhor nos ares. Aí eu me acordei. Quando eu me acordei, me bateu logo uma preocupação. Eu disse assim, Senhor, é o sonho do arrebatamento. Tu vai querer que eu conte, né? Tu vai querer... E sabe o que foi que eu fiz? Eu fui guardar. Mas quando eu comecei a soltar nas redes sociais, o Senhor continuou aparecendo pra mim, entendeu? Depois de um tempo que eu guardei esse sonho, entendeu? Deixa eu ler outro versículo pra vocês aqui. Sobre o quê? Sobre esse vídeo que eu tô fazendo com vocês, ó. É João 3 e o versículo 3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em João tá dizendo esse versículo, o Senhor falou. Se nós não nascer de novo, a gente confessa o Senhor Jesus como suficiente e salvador na nossa vida. Mas se nós não renascer de novo, ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, o Senhor disse que é impossível de nós entrar no reino do céu. Aqui é ver o reino do céu, vale entrar, né? Pois então, soltei pra vocês. Agora eu vou soltar o versículo confirmando o sonho. Vai ser o que? Em João. Bora pra João. Eu me lembro que eu vi aqui na parte de João. Falando sobre o que? Sobre o sonho. Não é aqui não. Nem João não, tô procurando. Pronto. Pronto, aqui, já achei. É em Lucas 21. Em Lucas 21 eu vou soltar pra vocês, pra confirmar o sonho, ó. E então virão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Glória a Deus, né? Porque nós estamos vendo que ele está às portas, né? Glória a Deus. Pronto, entreguei para vocês. Agora eu vou confirmar mais uma vez lá em Mateus. Por que eu vou confirmar em Mateus? Porque sempre eu solto os sonhos e solto a parte de Mateus, entendeu? Para que vocês saibam que o Senhor está às portas. Ó, Mateus 24. Começar do versículo 29. Aí vou até o versículo 35. Bora lá? Ó. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você está vendo? A minha visão, ela está o quê? Detalhada nas Santas Escrituras. Por quê? Porque o Senhor já está voltando, o Senhor está às portas, ele está só o quê? Alertando vocês, entendeu? E vocês sabem, ó, e logo depois da aflição daquele dia. O que é a aflição daqueles dias? É o que? O mundo sentindo dores de parto para o quê? Para o Senhor vir. O mundo não está sentindo dores de parto, tanto o mundo como a humanidade. Não é só o mundo não, não é só a natureza não. A humanidade também está sentindo fome, guerra, tudo isso é o quê? É o início as dores de parto, entendeu? Continuando, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntaram os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Você está vendo? Por isso que eu vi o que? Um horror de anjo. O Senhor vai mandar o que? Os seus anjos vir buscar o que? Os remidos dele na face da terra, né? Glória a Deus. Bora mais outro, 33. Igual... Deixa eu ler aqui, continuando aqui, ó. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam terco e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. O outro versículo. A figueira é Israel, a figueira é Israel.
A Israel tá lindo, floresceu, tá a coisa mais linda do mundo. Ó, e igualmente, quando veste todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Tá mesmo, o Senhor está próximo, o Senhor está às portas. Último versículo. Não, tem 2. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O Senhor deu garantia que quando as pessoas o mundo começar a sentir as dores de parto, o Senhor já está às portas, tá? E o Senhor disse, garantiu que dessa geração não vai passar não, viu? Nós estamos o quê? Essa geração vai ser a última. Por quê? Porque a nossa geração está sentindo as dores de parto. Ela está vendo que nós já estamos se aproximando pro final, entendeu? É o que o Senhor deixou escrito nessa parábola. Começou no versículo 29 e terminei no versículo 35. No versículo 35. Uma parábola inteira. Entendeu? Para vocês. Para confirmar o que o sonho que eu tive com o Senhor. O Senhor vindo sobre as nuvens do céu com poder, grande glória, como está escrito nas Santas Escrituras. E é o que eu solto para vocês, entendeu? Agora eu vou soltar mais algo para vocês. Deixa eu ver aqui. Mais uma parte para confirmar mais algo sobre o que? A rachadura que eu vi. A rachadura que eu vi. No sonho. Uma rachadura, uma venda no meio da rua. Então, para vocês verem, vou confirmar vocês, ó. Aqui nas Santas Escrituras, ó. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. Você está vendo? Por isso que a terra se rachou de uma ponta a outra, que eu vi, entendeu? Continuando. Vou repetir do início. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de cingiro. E a lua tornou-se como sangue. Você está vendo? Tá vendo? Então, é isso que vai acontecer. E esse dia do Senhor vai ser um dia de ira, é o que eu vou soltar para vocês nesse versículo, ó. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Quem poderá se livrar desse dia da ira do Senhor? Ele é um Deus irado, entendeu? Por causa de quê? Por causa do que a humanidade está fazendo. Muita idolatria, não quero deixar de maneira nenhuma. A sentença é terrível de morte sobre a humanidade. Mas nem mesmo assim a humanidade... vão para os templos, vão adorar a Deus, mas não renuncia. Adora a Deus, mas não renuncia, entendeu? Porque se as pessoas renunciassem, então, existiria o quê? Tá certo que todas as coisas têm que se cumprir, mas vocês se lembrem de que de Ló, é de Ló não, é de Jó. De Jó e a cidade de Nínive. A cidade de Nínive, ela estava com a sentença igualmente o povo do Apocalipse. A humanidade com a sentença inteira de morte sobre ela. Mas o quê? Se havesse arrependimento, porque a cidade de Nínive, o Jonas prega para a cidade de Nínive, o povo se arrependeu, entendeu? Se vocês se arrependessem, eu lendo as Santas Escrituras falando das coisas do Senhor para vocês, se arrependessem, com certeza seria salvo. Mas o que? As pessoas não querem de modo e maneira de se arrepender, entendeu? Vou ler agora para vocês, bora lá? Ó, eu já li aqui, deixa eu ler aqui, ó, novamente, ó. É Apocalipse 6 e o versículo... Apocalipse 6 e o versículo 12 que eu li para vocês e o versículo 17. Vocês me perdoem? Apocalipse 6 e o versículo 12 e o versículo 17 que eu li para vocês. Vou repetir novamente, ó. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Glória a Deus, eu tô prestando mais atenção. É porque a minha Bíblia, ela tem as letras muito grandes e... o número 7 fica o quê? Em cima do versículo 6, entendeu? Nem em cima do versículo, fica o versículo, a página 6, ela fica o quê? Na página 7, entendeu? Aí eu me confundo, às vezes eu digo até pra vocês o número errado, entendeu? Ó, é Apocalipse 6 e o versículo 12 e o versículo 17, tá bom? Mas agora eu tô prestando mais atenção, né? Glória a Deus. Agora...
Como eu li para vocês, né? A sentença é terrível. Sobre o quê? Sobre toda a humanidade. Mas se o povo se arrepender, agora eu vou soltar o que? A passagem de quê? A passagem de Jonas. Glória a Deus. Cadê a passagem de Jonas? Pronto, tá aqui. Olha o que o Senhor tá falando sobre a passagem de Jonas aqui, para vocês verem. Tudo que o Senhor me pede, eu solto para vocês. Bora lá, ó. É Lucas 11. Lucas 11, o versículo 29 até o versículo 32, que é essa parábola inteira que eu vou soltar para vocês, ó. Sobre o que? Nós estamos no livro do Apocalipse, na sentença sobre toda a humanidade. Mas se o povo se arrepender, haver arrependimento, se haver transformação, a salvação. Se haver transformação de vida, se haver renúncia, a salvação. Deus não vai deixar ninguém de lado, não. Se tiver o quê? Transformação e renúncia, entendeu? Bora pra cá, ó. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é essa geração. Ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Naquele tempo, naquela geração que Cristo estava, o sinal para aquela geração foi o sinal para aquela geração que o Senhor estava. Foi o sinal foi o que? O profeta Jonas. Agora, para a nossa geração, o sinal é o Senhor. Vocês meditam. Para a nossa geração, para o nosso tempo, o sinal é o Senhor, entendeu? Ó. Portanto, assim como Jonas foi um sinal para os nivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Você está vendo? Para nossa geração, o sinal é o que? É o Messias. Se haver arrependimento, a salvação. Se haver arrependimento e o que? Renúncia, a salvação. Mas se endurecer o coração, aí então, a sentença é terrível, né? Continuando aqui, ó. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e as condenará. Essa rainha do sul, ela se levantou por quê? Porque Deus, está aqui escrito, o Senhor, que abriu os lábios dele e falou sobre ela. O Senhor está dizendo que ela vai se levantar no juízo. Essa pessoa já está no meio de vocês, conversando com vocês, chamando vocês o arrependimento, como está escrito, ó. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e as condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está quem é maior do que Salomão. Ó, mas aqui está quem é maior do que Salomão, o Senhor, o próprio Senhor, entendeu? O próprio Messias, o próprio Deus. Os homens de Nevi se levantaram no juízo com esta geração e as condenará, pois se converteram com a pregação de Jonas. Mas aqui está quem é maior do que Jonas. Por isso que eu digo a vocês, a rainha do sul, ela já está no meio de vocês, pregando o evangelho, chamando o povo ao arrependimento. Os homens de Nevi também, como o Senhor deixou de ditar, aqui nas Santas Escrituras, ele também já se levantaram. Ele está no meio da nossa geração, pregando o evangelho, chamando o povo ao arrependimento, a mudança, a transformação de vida, entendeu? Esses aqui são os verdadeiros, os homens de Nevi, que o Senhor ia levantar justamente no juízo. No juízo é o livro do Apocalipse, na sentença que tem sobre toda a humanidade, entendeu? O Senhor levantou o quê? A rainha do sul, e o Senhor levantou os homens de Nevi, pregando o que? O arrependimento, transformação de vida. É o que está escrito nas Santas Escrituras. E tudo que está escrito se cumpre. O Senhor chamou vocês o quê? Aqui, a rainha do sul, chamando vocês através do Senhor ao arrependimento. Os homens de Nevi chamando vocês ao arrependimento através da palavra do Senhor. Tá tão bem explicado, entendeu? Mas entreguei para vocês. A minha parte, eu tô fazendo o que os homens de Nevi também estão fazendo, a parte dele, pregando o evangelho, chamando o povo ao arrependimento. Porque o Senhor está às portas, a gente tem que fazer o que? Chamar o povo ao arrependimento, para que o povo que se prepare para a vinda do Senhor. E o povo está endurecendo o coração. Ai, não quero saber não, porra, então. Aí o Senhor levantou. Aqui está escrito que o Senhor levantou no juízo. O juízo é o livro do Apocalipse. O Senhor levantou o quê? A rainha do sul e levantou os homens de Nevi para chamar o povo ao arrependimento. Entendeu? Quantas pessoas não tem na face da terra? E os homens de Nevi
O Senhor não levantou? Pois então, é para proclamar e chamar o povo ao arrependimento, à transformação de vida. Porque se nós não tiver arrependimento, renúncia e transformação de vida, é como eu li para vocês. Vou ler novamente, deixa eu pegar aqui para vocês. É João 3, o versículo 3. Diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tá tão bem explicado nesse versículo. Se a gente não nascer de novo, nós não pode ver de maneira nenhuma o reino do céu. Fui.